céu. Ou vamos orar junto comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Nós estamos aqui porque o teu nome é sobre todo e qualquer nome. E nós te convidamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, visita este lugar agora, visita as pessoas que estão aqui neste momento. O Senhor conhece os corações de cada um, o Senhor sabe o que moveu cada pessoa aqui neste lugar. Por isso nós te convidamos, Senhor Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas, fale conosco nessa noite. Nós queremos te adorar, nós queremos celebrar a tua presença, nós queremos declarar à cidade de Mombaça que o Senhor é o maior Deus, poderoso, Rei forte, Príncipe da paz. Obrigado, Jesus, obrigado, Mombaça, em nome de Jesus. Aleluia! A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, declare isso. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, declare Mombaça. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fale para quem está perto de você, nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Fala com autoridade, irmão. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Aleluia. Vamos declarar isso. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos o quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Perseguidos, mas são abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Declare: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o quê? É o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé.
parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar, a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar, a igreja do Senhor. Vamos declarar a perseguição. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, declare. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, oh, aleluia. Nome de Jesus, nome sobre todo nome. Nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Aleluia. Vamos declarar isso. Aleluia. Vamos fazer dessa canção a nossa oração aqui nessa noite. Deixa Deus te usar. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declarou, declaro esperança e liberdade. Eu clamo, Jesus. Oh, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre ansiedade e seus cativos. Eu clamo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre
Vamos lá. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Só as vozes declarando, só as vozes declarando. Vamos lá. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Levante as suas duas mãos para o céu, declare isso. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Mais uma vez, bem alto. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Teu nome é poder, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Aleluia, aleluia. Vem sobre Mombasa, Senhor. Vem sobre Mombasa, Senhor. Declaramos o nome de Jesus sobre essa cidade. Declaramos o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mombasa! Mombasa! Are you ready for your miracle tonight? Vocês estão prontos para o seu milagre nesta noite? They're not even serious. Eles não estão falando sério, não. Mombasa! Mombasa! Are you ready for your miracle Você tonight? está pronta para o seu milagre nesta noite? Yes! Glory to God. We are so happy Glória to a be Deus, with you nós estamos tonight. muito felizes de estar com vocês nesta noite. We have been in your city all week long. A gente tem estado na sua cidade durante toda a semana. We've done 3 nights of conferences. A gente fez 3 noites de conferência. We've been in many of your schools. A gente esteve em muito de suas escolas. Today we were out distributing food in the E a poor gente community. também saiu entregar cestas básicas hoje na rua. And we have seen so many wonderful things that God is doing. E a gente tem visto coisas incríveis que Deus tem feito. Are you ready tonight? Vocês estão prontos nessa noite? Oh, this is the place. Este é o lugar. I'm going to challenge you Eu tonight. vou desafiar vocês nessa noite. I'm going to encourage you Eu tonight. vou encorajar vocês nessa noite. I'm going to stir you up in your holy faith. E eu vou mexer com a sua fé.
I want you to listen carefully to me Eu quero tonight. que vocês me escutem cuidadosamente nesta noite. If you have come tonight to expect anything from Dave Se Howard, você chegou aqui nessa noite esperando algo do Dave Hauer, you're going to go home very disappointed. você vai voltar para casa muito desapontado. But tonight, Mas nesta you noite, have come se você veio ready to receive pronto para from receber the God of gods, do Deus que está lá no from céu, Jesus de Christ, Jesus Cristo, by the power of the Holy pelo Spirit, poder do Espírito Santo, there is nothing that's impossible não há for you nada que tonight. seja impossível para você nessa noite. Can you shout Pode dizer hallelujah? aleluia! Where's Roger? Onde está o Rogério? Rogerio, come on up on stage. Vem cá, Rogerinho! Open your hearts tonight. Abra o seu coração nessa noite. If you can stand tonight, stand with me Se tonight. você pode se levantar, eu peço que você se levante por um momento. I want you to raise both hands towards Eu heaven quero que tonight. vocês levantem as duas mãos para os céus agora. We're going to cry out to God A gente tonight. vai clamar a Deus nessa noite. Father, we come before you Pai, tonight. nós vemos diante de Ti nesta noite. I thank you that your presence is Eu here, te agradeço porque a Sua presença está aqui. that your power is here, O Seu poder está aqui. that your glory is A here, Tua glória está aqui. because your sons and daughters are here. Porque os Seus filhos e filhas estão aqui. Father, we come in the name of Jesus Pai, a gente tonight está aqui no nome de with Jesus. the authority that you've given us as Com a believers. autoridade que o Senhor nos deu como crentes. And we serve notice to the powers of the air, E a gente não teme aos poderes das potestades dos ares. that the children of God are here. Que os filhos de Deus estão aqui. We bind every stronghold over this city in A Jesus' gente name. derruba toda a potestade, toda a fortaleza dessa cidade em nome de Jesus. We take authority over the princes of the power of the air. A gente toma autoridade sobre o príncipe das potestades dos ares. And in Jesus' name we Em command nome you, de Jesus nós comandamos. bring the people to this crusade. Traga as pessoas para essa cruzada. Release them in Jesus' name. Libere eles em nome de Jesus. Father, honor your word tonight Pai, tudo que o Senhor tem nesta noite, with signs and wonders venha com accompanying your sinais e word. maravilhas de acordo com a Tua palavra. Father, I surrender all that I am to you Pai, tonight. eu me rendo totalmente tudo que eu sou para o Senhor. I ask you, Holy Spirit, to come and move Eu te peço, Espírito Santo, venha mover with notable miracles com milagres tonight. notáveis nessa noite. That the name of Jesus would be O nome glorified. de Jesus seja glorificado. We cry out to you A tonight. gente clama ao Senhor nesta noite. Holy Spirit, come. Espírito Santo, vem. Move in this place Venha se tonight. mover neste lugar nesta noite. Release the children from the powers of Libere darkness. as pessoas que estão sobre o poder das trevas. In Jesus' Em holy nome name. de Jesus. Amen. Amém. I have so many things stirring in my heart tonight. Eu tenho muitas coisas queimando no meu coração nesta noite. I was in a home today, Eu estava no hotel hoje. and we were distributing food to the poor people. Eu estava numa casa hoje e a gente estava entregando comida para as pessoas necessitadas. And I have never seen this before. E eu nunca havia visto isso antes. All the nations that we've traveled around the Todas world, as nações que eu já viajei ao redor do mundo. we go into many, many homes, A gente entra em muitas e muitas casas. and we ask people one question. Mas a gente faz às pessoas uma pergunta: How can I pray for you today? como eu posso orar por você hoje? And I could just see the darkness and the coldness and the hearts that were hard. E eu pude ver a escuridão e os corações que estavam machucados. And they were so afraid, they were without hope, no hope. E eles estavam com tanto medo que eles não possuíam nenhuma esperança. And they were afraid to even ask for E prayer. eles estavam com medo até de pedir por uma oração. And there was a mother and her daughter. E tinha uma mãe e a sua And filha. I asked them, how can we pray for E eu you? perguntei para elas: como que eu posso orar por vocês? Silence. E houve silêncio. They were silent. Houve silêncio. And we shared the gospel with them. E a gente compartilhou o evangelho com We elas. shared good news with A gente them. compartilhou boas novas com And I have elas. never had this happen E eu before. nunca havia visto isso acontecer I asked antes. them if they wanted to know where they will spend E eu eternity. perguntei a elas se elas queriam ter a certeza de onde elas iriam passar a Do they eternidade. know that there's a God that loves them and cares about Eu them? perguntei se elas sabiam que existia um Deus que se importava e que amava elas. And they said, no. E elas falaram não pra mim. No. Não. Do you want to know? Vocês querem saber? Do you want to know where you'll spend eternity? Vocês querem ter certeza de onde vocês irão passar a In eternidade? heaven or in hell? Se é no céu ou no inferno? No.
I don't want to know. Eu não quero saber, elas me falaram. I was shocked. E eu fiquei em choque. I was ready to cry. Eu estava pronto para chorar. I've never come across a human being, Eu nunca tinha visto um ser humano no matter how que young, não importa quão no jovem, matter não how old, importa quão velho, that's not looking for que truth. não queria, que não estava buscando They're por longing verdade. for truth. Todo ser humano busca por verdade. All around the world, Ao people redor want to do know. mundo, They want to know two As things. pessoas sempre querem saber duas coisas. Is there a God in heaven who loves me? Será que realmente existe um Deus nos céus que me ama? And does he have a plan for my E será que life? ele realmente tem um plano na minha vida? I was shocked today. E eu fiquei em choque People of hoje. Mombasa, As pessoas de Mombasa, it's time to open your heart. é hora de abrirem os seus corações. It's time to repent. É hora de se arrependerem. Bow your knee to Jesus Dobrem Christ. seus joelhos a Jesus Cristo. I'm going to share stories with you Eu tonight. quero compartilhar histórias com vocês nessa We've noite. gone to the churches. A gente foi em igrejas. We've had 3 nights of A gente teve conferences. 3 noites de conferência. And there is an indifference. E há nessa cidade uma indiferença. A wall that's been put up Uma parede que foi construída by the people of God, pelas pessoas de the Deus. children of Os God. filhos de Deus. And we're going to break that E a tonight. gente vai quebrar isso We're nessa gonna kick noite. down the wall. A gente vai chutar essa the parede name nessa of noite. Jesus Em nome de Christ. Jesus Cristo. I'm tired Eu estou of cansado. my brothers and Meus sisters irmãos e irmãs. being tormented by the Sendo demonic tormentados por forces. forças demoníacas. I'm tired Eu estou of cansado. looking into the eyes Eu estou cansado de olhar nos of my olhos brothers and de meus sisters. irmãos e irmãs. And I see the pain in their E eu hearts, vejo a dor que há nos the corações. torment, O tormento. the fear, O medo. no hope. Sem esperança. They're lost. Eles estão And they're perdidos. looking for E answers. eles têm buscados por respostas. And tonight, E nesta from the noite, Word of God, da palavra de I'm going to Deus, share truth with eu vou you. compartilhar a verdade com Listen vocês. carefully Me to me escutem tonight. atenciosamente. Tonight you're going to have choices to make. Nesta noite você terá escolhas para fazer. What do you believe about a Sobre loving o God? que você acredita de um Deus que te ama And what do you believe about e o yourself? que você acredita sobre si mesmo. You're going to have choices. Você terá escolhas. What you choose to O believe que vocês vão escolher crer will impact your life for all irá eternity. impactar a sua vida durante toda a eternidade. I want you to hear me clearly tonight. Eu quero que vocês me escutem atenciosamente nesta This noite. life that you are living now, Esta vida que você tem vivido agora it's a short life. é uma vida curta. It's very small. É muito pequena. You are not guaranteed tomorrow. Vocês não têm a garantia do dia de amanhã. And whether you live one more day E se vocês irão viver mais um dia, or another 100 ou talvez years, mais 100 anos. in the scope of eternity, E então tem a eternidade. it is a zero life. Tem 0 vida. Did you hear me? Vocês me escutaram? This life you're living now, Esta vida que vocês estão vivendo agora, in the scope of eternity, num tamanho da eternidade, it's a zero life. é igual a nada. What you do with this life O que você faz com essa vida will determine two things. irá determinar 2 coisas. Where you will spend eternity Aonde você irá passar a eternidade and what you will be doing for all e o eternity. que você estará fazendo durante toda a eternidade. Brother Dave, Mas irmão Dave, if I get to heaven, se eu for pro céu, I'm going to be floating around on eu vou clouds. estar voando sobre as nuvens. I'm going to be flying with the Eu angels. estarei voando com os anjos. No. Não. The Bible A says Bíblia fala, God is going to have you do works in the kingdom of Deus God. irá fazer com que você faça trabalhos para o reino dele. It's everything from just barely getting into heaven Tudo que faz que leva ao céu to ruling and reigning with Jesus e Christ. reinar com Jesus Cristo. There's jobs that we're going to have to Tem do. trabalhos que nós teremos que fazer. When God created this world, Quando Deus criou esse mundo, back in the Garden of Eden, lá no Jardim do Éden, Adam and Eve, Adão e Eva, he gave them instructions. ele deu a eles He instruções. gave humanity Ele instructions. deu instruções humanas para He eles. gave you and I E instructions. Deus deu a mim e a vocês instruções. We are called to subdue the earth A gente é chamado para subjugar a and terra have dominion over it. e ter domínio sobre ela. What are you doing with your O que life? vocês têm feito com a vida de What vocês? are you called to O que do? vocês são chamados para fazer? What are you passionate O about? que vocês têm paixão em fazer? This is the high call of God for Este é your o maior life. chamado de Deus na sua What you're vida. passionate Sobre o about. que você é apaixonado.
I am a carpenter by trade. Eu sou um carpinteiro. I swing a hammer really good. Eu bato um martelo. I build buildings. Eu construo grandes construções. That's my call. Este é o meu chamado. That's the high call for my life. Este é o maior chamado que eu tenho na minha vida. This is not my call. Isso daqui não é o meu chamado. By the grace of God, I'm holding the microphone tonight. Mas é pela graça de Deus que eu estou segurando esse microfone nessa noite. How is that possible? E como isso é possível? Because I was crazy enough Porque eu fui louco bastante to say yes to para dizer Jesus. sim a Jesus. And when I said yes to E quando eu falei Jesus, sim para Jesus, He said yes to Ele me. falou sim para mim. There's nothing that's impossible for you Não há nada tonight. que é impossível para você nessa noite. Listen carefully. Me escutem. Don't desire to hold the microphone. Não desejem segurar um microfone. Don't desire it. Não desejem isso. That's not your call. Este não é o chamado de Deus para sua vida. For the majority of you, that's not your A call. maioria das pessoas aqui, este não é o chamado de Deus para você. Do what you are passionate about. Faça aquilo que você é apaixonado em fazer. Be a doctor. Seja um doutor, Be a lawyer. seja um advogado, Be a carpenter. seja um Be a carpinteiro, housewife. seja uma dona de casa. But in that position, Mas nesta posição, say yes to diga Jesus. sim para Jesus. And in that E position, nesta posição, God wants all of heaven to flow through Deus quer you. que tudo que há no céu flua através da sua vida. Amen. Amém? Oh, come on, brother Dave. Vamos lá, Dave. God doesn't want to use me. Deus, ele não quer me I usar. don't even know him. Eu nem sei quem ele é. He doesn't know Ele me. nem me conhece. Tonight we're going to fix that. Nesta noite a gente irá consertar But isso. those of you here tonight that know Mas Jesus, aqueles que estão aqui nesta noite que conhecem you Jesus, love God and you're que você passionate for ama God, Jesus e ama Deus e é apaixonado por Ele, I'm going to challenge you eu vou tonight. desafiar você nesta noite. I'm going to challenge you. Eu vou desafiar você. The Word of God tells us truth. A palavra de Deus nos fala verdades. And in the Old Testament, there are 12 tribes of E no Israel. Velho Testamento há 12 tribos de Israel. There's only one priestly E tribe. há apenas uma tribo sacerdotal. Do you know what that E means? você sabe o que isso significa? That means there are 11 tribes of God's chosen people. Isso significa que há outras 11 tribos de pessoas escolhidas por Deus They're out winning the wars. que estão ganhando as guerras, They're building the estão cities. construindo as They're cidades doing the work. e eles estão fazendo o trabalho. And they are God's chosen E eles são people. pessoas chamadas por Deus. Tonight, Nesta noite, there are pastors in the há crowd. pastores aqui nesse pessoal que está If aqui. you're a pastor, wave at me Se você é um tonight. pastor, balance a sua mão para mim, por favor. Pastors, wave. Pastores, balancem a mão, por favor. I honor your lives. Eu honro as suas vidas. I honor the call in your Eu life. honro o chamado da sua vida. But I'm going to challenge you right Mas here eu and irei now. desafiar vocês aqui agora. The Word of God says A this palavra de Deus fala isso. in Ephesians chapter 4. Em Efésios capítulo 4. God has given us apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Deus nos deu apóstolos, evangelistas, profetas, professores. Why? Por quê? Why? Por quê? Okay. To equip the saints Para equipar os santos. to do the work of the Para ministry. fazer o trabalho do ministério. Pastor, Pastor, it's not your job não é o seu to trabalho do the work of the fazer o ministry. trabalho do ministério. Stop it. Pare! Your job is to equip the O saints, seu trabalho é equipar os santos. the sons and daughters of the King, Filhos e filhas do rei. whether they know Christ or don't know Christ, Que sabem sobre Cristo para que eles venham ensinar os que não to sabem. teach them how to do the work Para of the que venham ministry. ensinar a eles como fazer o trabalho ministerial. When the pastors and leaders Quando os pastores são líderes, begin to do what they're called to começam do, a fazer aquilo que eles são chamados a fazer. we're going to change the world. A gente irá mudar o mundo. Amen? Amém? Oh, man, I better be careful. I'm going to start preaching tonight. Eu vou tomar cuidado. I'm going to challenge you Eu tonight. irei desafiar vocês nessa noite. Everywhere I go around the world, Todos os lugares que eu vou ao redor do mundo, I always start out with this passage eu of sempre Scripture. começo com essa passagem das 2 Escrituras. Timothy 2 3:16. Timóteo 3,16. Here's what it says. Está aqui o que diz. It says, all Scripture is Fala- given by inspiration of God. Todas as Escrituras são dadas por inspiração de Deus. Say all Scripture. Falem comigo, todas as Escrituras
Not some scripture. Não apenas algumas escrituras. All scriptures given by inspiration of God. Todas as escrituras são dadas por inspiração de Deus. And it's profitable E é profético for doctrine, para a doutrina, for reproof, para o ensino, for para a correction, correção, for instruction in para a righteousness. instrução na justiça. Why? Por quê? So that the man of God, the woman of Para que God, os homens e mulheres de Deus may be thoroughly sejam equipped totalmente for every equipados good para work. toda boa obra. Whether you know it or not, Você sabendo ou não, whether you know Jesus or se not, você conhece Jesus ou não, you are still here in the world, você continua aqui neste mundo, breathing the free air of heaven respirando esse ar que vem dos céus, for a reason. por uma razão. God has a call on your life. Deus tem um chamado na sua He vida. sees you. Ele te vê, He knows you. Ele te conhece, He trusts you. Ele confia em He você, believes in Ele you. crê em He você, desires Ele you. te deseja, He's jealous for Ele you. tem ciúmes He de wants você, you. Ele quer você. Will you bow your knee Você irá se render, and surrender everything to render Jesus tudo que Christ? você é a Jesus Cristo. Tonight, Nesta you have a noite, choice. você tem a escolha. What you believe about the O que Word of você God. acredita sobre a palavra de Deus? It's either all truth Se ela é totalmente or verdade it's all a lie. ou se ela é totalmente uma There's mentira. no in between. Não tem nada no meio The Word of disso. God. A palavra de It Deus says some crazy fala algumas things. coisas malucas. Jesus, the Jesus, Son of o God, Filho de He Deus, said these words. ele falou estas He palavras. said, I am the way. Ele falou: eu sou o caminho, I am the truth. eu sou a verdade, I am the eu life. sou a vida. He said, E ele nobody, disse: ninguém, no one nenhum, can get to the ninguém Father pode ir ao Pai except through a me. não ser por mim. That's a crazy E statement. isso é um mandamento maluco. Why? Por quê? Dave, why is that a crazy Dave, por statement? que que isso é uma afirmação louca? I'm glad that you Estou asked. feliz que vocês me Because perguntaram. tonight, Porque nesta if I noite, was to stand here se and eu estivesse aqui na sua tell you frente that Dave Howard's e the way, falasse para vocês que o Dave Howard if I'm the truth, é o caminho, a if I'm the verdade, life, é a vida, and that you could not get to the e que Father vocês não poderiam ir ao Pai, except through me, se não fosse através de mim, Dave you'd say, Howard, Dave, you're vocês crazy. iriam falar para mim: Dave, você é maluco, né? Or you'd say, prove it. Ou então vocês iriam me pedir para provar isso. Jesus Christ, Jesus Cristo, the Son of o God, Filho de Deus, He proved it with every word He spoke. ele provou com todas as palavras que ele He falou. proved it with every action that He Ele did. provou com todas as ações que ele He fez. opened the blind Ele eyes. abriu olhos cegos. He cast out Ele demons. expulsou demônios. Deaf and dumb spirits were Pessoas que eram gone. surdas e mudas foram curadas. Tumors left and Tumores disappeared. saíram e He desapareceram. raised the Ele dead. levantou, ressuscitou He mortos. proved that He's the Son of God. Ele provou que ele era o Filho de But Deus. tonight, Mas nesta you have noite, to choose. vocês precisam escolher What do you no believe que vocês acreditam about God sobre Deus and about your life? e sobre a sua vida. Who are you? Quem é você? Are you a daughter of the Você é King? um filho e uma filha do rei? Does He know you? Será que ele Are realmente you te a son of conhece? the king? Será que você é um filho do Does He rei? desire you? Será que ele realmente te deseja? I want to tell you a little bit about Eu myself. vou te contar um pouco sobre mim. Back where I live in Lá Minnesota, onde eu vivo, em Minnesota, I traveled 2 days to be with eu you. viajei por 2 dias para estar I aqui com left vocês. behind my beautiful wife, Eu deixei para trás a minha linda mulher, 6 children, 6 filhos, 17 grandchildren. 17 netos. I left them all behind Eu to come and deixei be with you todos tonight. eles para lá, só para estar com vocês aqui nesta noite. I love my wife, Eu amo a minha but I'm esposa. going to tell you the truth. E eu vou te falar uma verdade. If I came home from Brazil to Se eu Minnesota voltasse para casa do Brasil, lá para Minnesota, and I brought another beautiful woman home with e me, eu trouxesse uma outra mulher muito bonita comigo, she wouldn't be happy. a minha esposa não ficaria feliz. She'd be jealous. Ela teria ciúmes. This is our God. É assim que é o nosso Deus. He's jealous for Ele you. tem ciúmes de você. Here's what the Bible says Está aqui o que a Bíblia fala. in the book of No Exodus, livro de Êxodos, chapter 20. capítulo 20. I did not write these Não words. fui eu que escrevi essas I'm palavras. just reading them to Eu só you. estou lendo elas para And vocês. tonight you have to choose. E Do nesta noite vocês terão que escolher. you believe it's true? Se vocês irão crer que é verdadeira, I am the Lord your God então falou Deus todas essas who coisas. brought you out of the Eu land sou of o Senhor Egypt, teu Deus que te tirou da terra do out of the Egito, house of bondage. fora da terra de servidão. You shall have no other gods before Você me. não deverá ter outros deuses diante de mim.
You shall not make for yourself Não farás nenhuma imagem, a carved image, nenhuma escultura, any likeness of anything that is in heaven nem above, alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, or that is in the earth beneath. nem nas águas debaixo shall da have no other terra. gods before Vocês me. não devem ter outro Deus diante de mim. You shall not bow down to them, Não te encurvarás às imagens, nor serve them. não irás servi-las. For I, the Lord your Porque God, am a eu, jealous Senhor, God. teu Deus, sou um Deus que tem ciúmes de você. God is jealous for you. Deus, ele tem ciúmes de vocês. He wants a relationship with you. Ele quer ter um relacionamento com vocês. Why? Por quê? What's the purpose of a relationship with Qual é o God? propósito de ter um relacionamento com Deus? The one who created you. Aquele que te criou. He wants to commune with you, talk with Ele you. quer ter comunhão, ele quer conversar com você. He wants to help you live the best life you Ele can quer te live. ajudar a viver a melhor vida que você poderia He viver. wants to spend eternity with Ele you. quer passar a eternidade com você. But I have a question for you Mas eu tenho uma tonight. pergunta para vocês nessa noite. We were in the schools all week long, A gente esteve nas escolas durante toda a semana. and we talked to the students, E a gente falou com os estudantes. and we asked them a E a question. gente fez perguntas a eles. Who wants to have a successful Quem aqui life? quer ter uma vida bem-sucedida? I'm asking you Eu vou tonight. perguntar a vocês agora. Who in the crowd wants to have Quem a aqui nessa successful multidão life? quer ter uma vida bem-sucedida? Come on, be careful now. Tomem cuidado. God's watching. Deus está vendo. He sees you. Ele te vê. If you raise your Se hand, você levantar a sua mão, He's going to give you what you want. Ele vai te dar aquilo que você tem But there are pedido. things you need to Mas do tem coisas que você precisa in order to fazer have a successful para que life. você tenha uma vida We bem-sucedida. tell the students, A gente falou aos estudantes stay in school, nas escolas: study hard, estude bastante, make good friends, faça bons amigos, make wise choices, faça escolhas sábias. and then we share with them Então a gente compartilhou com eles personal choices that we have made. escolhas pessoais que a gente fez. I'm going to tell you a little bit about my E story. eu vou te dizer um pouco da minha história. When I was 18 years Quando eu old, tinha 18 anos de I idade, was in my last year of eu school, estava no meu último ano de and I escola. was looking for truth. E eu estava buscando por verdade. What is truth? O que é verdade? Is there a God? Será que existe um Deus? Does He know me? Será que ele realmente Does me he love conhece? me? Será que ele me I ama? was looking and searching for Eu truth, estava olhando e buscando por I was verdades. hungry. Eu estava faminto. but I was still living my religious Mas eu life. continuava vivendo a minha vida religiosa. See, I was raised with Veja, religion. eu fui criado numa religião. We prayed our religious A prayers gente orava as nossas orações religiosas every day. todos os dias. I knew about religion, Eu sabia sobre uma religião, but I did not know Jesus mas Christ. eu não sabia de Jesus He Cristo. wasn't my best friend. Ele não era o meu melhor I knew amigo. about him, Eu sabia sobre but I ele, never understood who he mas eu was. nunca entendi quem ele era. I never understood what he did for Eu me. nunca havia entendido o que ele havia feito por And as I mim. was looking for truth, E enquanto eu buscava por verdade, something happened. algo aconteceu. When I was my last year of school, Quando eu estava no meu último ano de I escola, was in a Catholic school. eu estava numa escola And I católica. asked the brother who was teaching the religion class, E eu perguntei ao irmão que estava nos dando aula de ensino religioso: can we study from the Bible our a gente last pode year? começar a estudar a Bíblia no nosso último ano de He said, escola? I have to go ask the Monsignor. E ele falou: pera que eu tenho que ver com o diretor. The Monsignor said, no, E o diretor falou: não, you have to study from the catechism. você tem que estudar através da But I catequese. was hungry. Mas eu estava faminto. I was looking for Eu truth. estava buscando por I wanted verdades. Eu answers. queria respostas. So being a good rebellious teenager Então, that I como um bom was, adolescente rebelde que eu era, we started our own Bible a study. gente começou o nosso próprio estudo bíblico. I wanted to know, who is God? Eu queria saber quem era Deus. Does He see me? Does Será He que ele know me? realmente me conhecia e me via? And when I was finished with school, Quando eu estava terminando a I went escola, into the military eu fui servir nos militares. for 4 Por years. 4 anos, And I was looking for truth. eu estava buscando por And all verdades. during this E time, todo o período durante I esse was tempo, partying. eu estava I festejando. was doing Eu drugs. estava usando I drogas. was cursing and Eu swearing. estava falando palavras feias, I amaldiçoando. was not living
living a good life, Eu não estava vivendo uma but boa I was vida. still looking for Mas eu truth. continuava buscando por And then verdade. something happened. Então algo aconteceu. God sent a man Deus, ele mandou um homem to come and challenge me. para vir me desafiar, speak truth into para my falar life. verdades na minha vida. He didn't condemn me. Ele não me condenou. He loved on me. Ele me amou. And he shared truth with E me. ele compartilhou verdades And I comigo. heard truth for E the eu first escutei time. verdades pela primeira vez. And I had a choice E eu tive uma escolha to believe the truth de crer naquelas verdades or reject the ou truth. rejeitar aquelas And then he verdades. invited me out to his church. Então ele me convidou para a igreja And I dele. had never seen anything like this E eu nunca before. havia visto nada como aquilo antes. People were in love As with God pessoas estavam apaixonadas por Jesus in a way that I had never de seen uma maneira before. que eu nunca havia visto antes. This was not religion. E não era uma religião, It was a relationship era um relacionamento with a God who loved com um me. Deus que me ama. And he loved those people. E ele amava aquelas pessoas. And they worship God. E eles adoravam a Deus. And I saw miracles E eu happening. vi milagres acontecendo. People prophesying. Pessoas profetizando. People getting healed. Pessoas sendo curadas. Demons coming out. Demônios saindo. And I cried out to God. E eu clamei a Deus. I said, what is Eu this? falei, Senhor, o que é isso? I'm 20 years Eu old. tenho 20 anos de idade. Why have I not experienced this before? Por que eu nunca experimentei nada como isso antes? And God began to speak to E me. Deus começou a falar comigo. And one night, E uma noite, I was laying on the back of a jet, a eu, fighter jet. eu estava deitado nas asas de um jato. Middle of the night, No meio da noite, I was watching the shooting eu stars estava go olhando by. as estrelas cadentes no céu. And I cried out to E eu God. comecei a clamar a Deus. And I said, E Father, eu falei, Pai, if you're real, se o Senhor é real, if this is se true, isso tudo é verdade, if you are a loving se o God, Senhor é um Deus que me ama, I want to experience eu all that you quero have for my life. experimentar tudo que o Senhor tem para minha vida. And in that moment, E naquele momento, the Spirit of God came o in, Espírito de Deus veio sobre mim. filled my heart and my soul. E encheu meu coração e a minha And I alma. began to worship E eu God comecei a adorar a Deus. and experience God E experimentei a in a Deus way that I never de had uma maneira que before. eu nunca havia experimentado And antes. tonight, E nesta that noite, same o God, mesmo Deus He's here in this field está aqui tonight. neste campo nesta And He wants noite. to encounter E Ele everybody in quer this place empoderar todos tonight. que estão aqui nesta noite. But tonight, Mas nesta you're noite, going to have some você choices. terá algumas What escolhas. do you believe No que você irá about a loving acreditar God? sobre um Deus que te ama. I asked you, do you want to have a successful life? Eu perguntei se vocês queriam ter uma vida bem-sucedida. Do you want to have a successful life? Vocês querem ter uma vida bem-sucedida? I'm going to read from the Word of God Eu vou ler aqui da palavra de Deus, in the book of Deuteronomy. no livro de Deuteronômio. I didn't write these words. Não fui eu que escrevi essas palavras. These are God's words. Estas são as palavras de Deus. He says, now it shall come to pass if Fala. you diligently obey the voice of Se the Lord your vocês God, obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, to observe carefully all His e commandments, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, which I command you e today, eu hoje dou a vocês, that the Lord your God, o Senhor, seu He Deus, will set you on high os colocará muito acima above all the de nations on the todas as earth. nações da terra. And all these E blessings todas essas will bênçãos come upon estarão you. sobre você. You'll be blessed in the field. Vocês serão abençoados no campo. You'll be blessed in the city. Vocês serão abençoados na You'll be blessed cidade. in your going out. Vocês serão abençoados enquanto vocês You'll be saírem. blessed in your coming E vocês in. serão abençoados quando entrarem. Everything you set your hand to, Tudo que vocês imporem às suas mãos it will prosper. será próspero. Who wants that? Quem quer isso para sua vida? But listen carefully. Mas me escutem cuidadosamente. There's more. Tem mais. God said these words Deus, ele falou essas palavras in verse 15. no verso 15. But it shall come to pass, Porém, if you do not obey the voice of se the Lord your vocês não God, derem atenção à voz do Senhor seu Deus to observe carefully all His e não commandments obedecerem às leis e os seus mandamentos that I command you que eu estou today, lhes entregando hoje, all these curses will come upon todas you. essas maldições irão vir sobre vocês. You'll be cursed in the city. Vocês serão amaldiçoados You'll be na cursed in the cidade. country. Vocês serão amaldiçoados no You'll be cursed in campo. your going out. Vocês serão amaldiçoados na sua You'll be cursed in your saída. coming in. Vocês serão amaldiçoados na sua entrada. I talk to people all around the E eu falo world. com pessoas ao redor do mundo.
And this is what they say to me. E é isso que eles falam pra mim. Brother Dave, Irmão Dave, why is my life so por miserable? que a minha vida tem sido tão miserável? Christians, Cristãos, born again, nascidos de filled novo, with the Holy Spirit. cheios do Espírito Santo. Brother Dave, Irmão Dave, why are these curses coming por at que me? essas maldições têm caído sobre a minha vida? We're doing a crusade in Oklahoma in A USA. gente estava fazendo uma cruzada no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. We're praying for A deliverance. gente estava orando por libertação. There's a young man in the front of the Tinha um crowd. jovem que estava na frente da multidão. And as we begin to E pray, enquanto começamos a orar, the demon manifests o demônio wildly. manifestou de uma maneira radical. We had to carry him into the A tent. gente teve que carregar ele até a tenda. And all night long, the people are trying to get him set free. E todas as pessoas que estavam lá durante a noite inteira tentaram libertar aquele menino. So I came into the deliverance tent. Então eu entrei na tenda de libertação And I pushed everybody e aside. eu afastei todo mundo. And I looked in his eyes. E eu olhei no olho dele. I said, do you want to be free E eu falei, tonight? você quer ser livre nesta noite? Yes or no? Sim ou não? He said, yes. E ele falou sim. I don't understand. Eu não entendo. I love Jesus. Eu amo I'm Jesus. born again. Eu nasci de I'm filled with the novo. Holy Eu Spirit. sou cheio do Espírito Why is Santo. this demon manifesting in Por que me? esse demônio está se manifestando em mim? I said, who have you not forgiven? Eu falei, quem que você não perdoou? And he began to list off name after name E after ele name. começou a listar nome após nome após nome. There were more than 10 names. Tinha mais de 10 nomes. People that had heard him. Pessoas que haviam machucado Said ele. wrong words to Falado him. palavras erradas que não deveriam a And ele. with every name, E com cada he nome, forgave them in Jesus' ele name. perdoou aqueles nomes em nome de Jesus. And a demon would come out. E cada vez que ele perdoava, um demônio saía. Violently. De maneira violenta. And after 5 E minutes, depois de 5 when he minutos, forgave everybody, quando ele perdoou todo he mundo, was set free. ele foi liberto. Tonight, Nesta noite, you are wondering in your vocês minds, podem estar imaginando em suas mentes. why is the curse coming on my Por life? que que existem maldições vindo sobre a minha vida? Why am I struggling Por que que eu tenho tido with problemas? fear, Com medo, depression? com depressão, Anxiety. com ansiedade. Why is it happening to me? O que está acontecendo comigo? God is a jealous God. Deus, ele é um Deus que He tem wants all ciúmes of de your você. heart. Ele quer todo o seu He coração. wants all of your Ele life. quer toda a sua vida. He wants to be the Lord and Ele master quer of ser your o life. Senhor e mestre da sua He vida. doesn't want your religious Ele não quer prayers. suas orações He religiosas. doesn't want religion. Ele não quer uma religião. I hate religion. Eu odeio religião. I'm not here for religion. Eu não estou aqui por uma religião. I'm here to offer you a relationship with a Eu God who estou loves aqui you. para te oferecer um relacionamento com um Deus que te ama. Religion kills. Religião mata. Religion puts in bondage. Religião, ela te põe numa bandana, numa corda Religion brings justa. fear. Religião traz medo. I'm not here about religion. Eu não estou aqui por uma I'm here religião. about a God who loves Eu you. estou aqui por um Deus que te He ama. wants to save you. E Ele quer te He salvar. wants to heal you. Ele quer te He curar. wants to deliver you Ele quer te tonight. libertar nesta noite. The word of God is A truth. palavra de Deus é verdadeira. Here's what it says Está aqui o que fala. in the Gospel of No John, Evangelho de João, chapter 3. capítulo 3. Jesus is writing these words. Jesus estava afirmando essas I'm not palavras. writing these Não words. sou eu que escrevi essas palavras. This is Jesus. Estas são palavras The de Son of Jesus, God. o Filho de Deus. Here's what he says Está aqui o que ele fala. in chapter 3. No capítulo As 3. soon as I can find it. Enquanto eu encontrar aqui, Jesus said, most assuredly I say to you, Jesus respondeu: Eu afirmo unless a man or woman is born again, ao Senhor que isto é verdade, he cannot que see ninguém the pode ver kingdom o of reino de God. Deus a não ser que nasça de novo. Did you hear me? Me escutaram? Who wants to spend eternity with a loving Quem aqui God? quer passar a eternidade com Deus que te ama? You must be born again. Vocês precisam nascer de novo. Jesus said these words Jesus falou essas palavras in verse 14. no verso 14. And as Moses lifted up the serpent in the Assim como wilderness, Moisés no deserto levantou a cobra de bronze, even so the Son of Man must be lifted up, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, that whoever believes in para him que todo aquele que crer nele should not perish, não pereça, but have everlasting mas life. tenha uma vida eterna. For God so loved the Pois world Deus amou tanto o mundo that he gave his only que begotten deu seu
seu Son, único Filho, that whoever believes in para que him todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have everlasting mas life. tenha vida eterna. Listen carefully. Escutem cuidadosamente. God did not send Jesus into the world Deus, ele não mandou Jesus para o mundo to condemn the para world, condenar o mundo, but that the world, mas para que o mundo, through Jesus, através de might Jesus, be saved. seja salvo. Jesus is not here to condemn you. Jesus não está aqui para te condenar. I'm not here to condemn Eu you. não estou aqui Brother, para te I'm not here to condenar. condemn Eu you. não estou aqui te condenando. Jesus is here. Jesus está He's aqui. offering you E everlasting Ele life. está te oferecendo vida em And there's only abundância. one thing you need to do. E apenas uma coisa que você precisa You need to fazer. make one choice. Você precisa fazer uma One escolha. choice tonight. Uma escolha nesta From your noite. heart. Do seu coração. The Bible says A this Bíblia fala isso. in 1 Timothy. Em 1 Timóteo, Listen carefully. escutem atenciosamente. Before I quote the scripture, Antes de eu ir até esse I'm verso, going to tell you a truth about eu vou myself. te contar uma verdade sobre mim mesmo. I was raised Roman Catholic. Eu nasci e cresci como católico I knew romano. about religion. Eu conhecia sobre And religião. that's why I say I hate religion. E é isso que eu dizia, minha I'm religião. not here against the Catholics. Eu não estou aqui contra os católicos. I'm not here against the Eu Baptists. não estou aqui contra os batistas, Pentecostals. pentecostais, Lutherans. luteranos, They're all religions. todas as religiões. They all have their own rules. Todas têm suas próprias regras. The Bible says this. A Bíblia fala isso. There is only one mediator Há apenas um intermediador between God entre Deus and man. e os homens. His name is Jesus E o nome Christ. dele é Jesus Cristo. Listen carefully to me tonight. Escutem cuidadosamente o que eu vou lhe dizer I nesta love noite. you. Eu amo vocês. You're my brothers and Vocês sisters. são meus irmãos e irmãs. When I grew up, Aonde eu cresci, I prayed religious eu prayers. fazia minhas rezas, minhas orações I religiosas. prayed to Mary. Eu orava para I Maria, prayed to Peter. eu orava para I São prayed to Pedro, Paul. eu orava para São I prayed Paulo, to Christopher. eu orava para São I prayed to Cristóvão, all the saints. eu orava para todos os But listen santos. carefully Mas tonight. escutem cuidadosamente. Mary, the mother of God, Maria, mãe de Deus, she did not hang on a cross for you. ela não morreu numa cruz por você. The Apostle O Paul, apóstolo Paulo, he did not hang on a cross for ele não you. foi a uma cruz pela The sua vida. Apostle O Peter, apóstolo he Pedro, did not die for your ele não morreu sins. pelos seus pecados. There's only one. Há apenas um. His name is E o Jesus nome foi Christ. Jesus The Cristo, Son of the living o Filho God. do Deus He vivo. came and Ele died for you. pode, ele morreu por você. Tonight, Nesta you're noite, going to have one choice to vocês make. terão uma escolha que fazer. We get to say this, ask these same questions A everywhere. gente tem feito essa pergunta em vários lugares. Where do you want to spend eternity? Aonde vocês irão passar a eternidade? Heaven or hell? Céu ou inferno? Do you know where you'll spend eternity? Vocês têm certeza de que lugar vocês irão passar a Without eternidade? any doubt. Sem nenhuma dúvida? For sure. Com certeza absoluta? I ask these questions Eu faço essas perguntas all around the ao world. redor do mundo inteiro. And most of the people say E a maioria this. das pessoas me diz isso. I think I'm going to heaven. Eu acho que eu vou pro céu. I hope I'm going to heaven. Eu espero que eu vá pro céu. I don't want to go to hell. Eu não quero ir pro inferno. And then I ask him a question. E eu faço a eles uma pergunta. How will you get there? Como que você irá chegar ao céu? And that's where most people are lost. E é aí que a maioria das pessoas se perde. They have no idea how they're Eles going to não get to têm heaven. nenhuma ideia de como eles podem chegar até o céu. And then I ask him a question. Então eu faço uma pergunta. I ask him, have you ever made Eu pergunto, one mistake in your life? Você já cometeu pelo menos um erro na sua vida? Have you made one mistake in your life? Vocês aqui já cometeram algum erro na sua vida? Amen? Amém? Have you made one mistake in your Vocês já life? cometeram um erro na sua vida? God calls those mistakes sin. E Deus chama esses erros de pecado. And there's a penalty for sin. E existe uma penalidade para o pecado. It's death and separation from God for É all a eternity. morte e a separação de Deus durante toda a eternidade. It's eternity in hell. A eternidade no inferno. And every human being on the earth E todo ser humano na Terra is headed for hell. está compromissado a ir direto para o inferno.
Because everyone has sinned. Porque todos nós já pecamos. That's why God had to send Mas foi Jesus. por isso que Deus ele mandou Jesus. Because there's only one thing. Porque é apenas uma coisa. Not two things. Não são duas coisas. Only one thing. Apenas uma coisa. That pays the Que price paga o preço for my sin. pelo meu pecado, For your sin. pelo seu And pecado. that's a blood E foi um sacrifice. sacrifício de sangue. That's why God sent E foi Jesus por isso que Deus mandou Jesus to hang on a cross. para morrer numa To cruz, shed his para blood. compartilhar o sangue you and for dele me. por você e por So mim. that all we have to do Então, para que tudo que devemos fazer is receive é the free apenas gift. aceitar esse presente grátis. Receive the price that Jesus paid. Receber o preço que Jesus já pagou. When we receive that from E our quando a heart gente recebe isso no nosso coração and we speak e words falamos palavras that with faith, com fé, God is watching Deus ele vê and He's e listening ele escuta and He hears your heart. e ele escuta o seu And when coração. you choose Quando você to escolhe surrender se render everything that you are, tudo que você é, when you repent, quando você se when you arrepende, turn away, quando você se from your distancia sinful life, da sua vida de pecado, God watches Deus ele and vê He sees e ele and conhece He knows e ele and sabe He comes in e ele entra na sua vida and He brings you peace. e ele te traz paz. Tonight, my question for you is Nesta this. noite a minha pergunta para Who você in é this essa: crowd tonight quem nesta multidão aqui nesta wants noite to know for sure quer ter a certeza where they will spend de onde você eternity? irá passar a eternidade? If you do, wave your hand at Se me você tonight. quer ter a certeza 100%, eu te peço que levante a mão para que eu veja. Now be careful. Calma aí, tome God's cuidado. watching. Deus ele tá He vendo. sees you. Ele te conhece. If you're raising your hand tonight, Se você levantar sua mão nesta noite, God's going to come and answer your prayer. Deus ele irá vir e responder às suas So orações. tonight, Então nesta if noite, you want to se receive você quer receber eternal life, vida eterna, I want to read one more. I want you to stand up. eu quero que vocês se levantem, todo If you want mundo. to receive eternal life, Se você quer receber a vida eterna, I'm not here to put fear in eu you. não estou aqui para te dar medo. I'm here to put hope in Eu you. estou aqui para te dar uma esperança. Jesus said some powerful words Jesus falou algumas palavras in poderosas the Gospel of no Matthew, Evangelho de Mateus, chapter 7. capítulo 7. Here's what Jesus Está said. aqui o que Jesus falou. I did not say this. Não fui eu que falei isso. I'm just reporting to Eu you. estou apenas lendo para vocês. Jesus said, enter by the narrow gate. Jesus falou: entrem pela porta estreita, For wide is the gate, porque a porta larga and broad is the way e o caminho fácil that leads to destruction. levam à destruição. And there are many who go in by E há it. muitas pessoas que têm ido por este caminho. Did you hear me? Vocês me escutaram? The gate to hell, O caminho para o inferno it's wide, é largo, it's broad, é grande. and most of the people in the world are headed E a that way. maioria das pessoas no mundo estão indo por este caminho. Because narrow is the gate, Porque curto é o portão and difficult is the e way, difícil é a which passagem leads to life. que leva à vida. And there are only a few who find it. E há poucas pessoas que encontraram essa porta. Why are you here tonight? Por que vocês estão aqui nesta Why have noite? you come to this Por place? que vocês vieram a este lugar? I don't know if you go to church. Eu não sei se você vai a uma I don't know igreja. if you love Jesus. Eu não sei se você ama ou não I don't know if you Jesus. believe in God or Eu não not. sei se você acredita ou não em Deus. Tonight, Mas nesta I'm going to noite, prove to you eu vou provar a você that the Word of God is que a true. palavra de Deus é verdadeira. Because we're going to pray for Porque a miracles. gente irá orar por And milagres. God is going to show up. E Deus irá aparecer. People are going to get healed. Pessoas serão curadas. Demons are going to come out. Demônios vão sair. Why? Because of me? Por quê? Por causa de mim? No, I'm no different Não, than you. não, nem por causa de It's because você. Jesus É por Christ, causa de Jesus He is the Cristo. same Ele é o mesmo ontem, yesterday, today, hoje forever. e para His sempre. word hasn't changed. A palavra dele não His mudou. plan hasn't O changed. plano dele não mudou. His power has not O diminished. poder dele não diminuiu. But in this moment, Mas neste you momento, have a choice. vocês têm uma escolha. What do you believe? No que vocês irão acreditar? Does God really want me? Será que Deus realmente me Does He deseja? really want to have a Será que Ele relationship realmente with quer me? ter um relacionamento comigo? Tonight, Nesta noite, if you want to know for sure se você quer ter a certeza that you will spend de que eternity with você the irá loving passar a God, eternidade com um Deus que te I'm ama, going to ask you to do eu vou te something pedir para fazer algo bold and courageous. de maneira corajosa e ousada.
I'm going to ask you to speak words from your Eu vou heart. pedir que você fale palavras do seu coração. I'm going to ask you to surrender your Eu life. vou pedir para que você renda a sua vida. Doesn't matter how young you are. Não importa o quão jovem você Doesn't matter how seja. old you Não are. importa o quão velho I'm going você to ask you to seja. surrender Eu everything vou te pedir para que você se renda de Turn maneira away from the total. world Se afastar do and mundo give your life to e dar a Jesus sua vida Christ. para Jesus Cristo. Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? I want you to raise both hands towards Eu quero heaven. que vocês levantem as duas mãos para os céus. Close your eyes. Fechem seus olhos. I want you to pray with me. Eu quero que você ore comigo. As loud as you can. O mais alto que você puder. From your heart. Do seu coração. Father in heaven. Fala, Pai Celestial. I come before you Eu venho tonight. diante de Ti nesta noite. And I admit to you E eu admito ao Senhor that I have made mistakes. que eu cometi erros. But I thank you, Father, Mas eu te agradeço, Pai. that you made a way Porque o Senhor fez um caminho to pay for all of my para sins. pagar por todos os meus pecados. You sent Jesus, your O Senhor son, mandou Jesus, o seu Filho, to die for me, para morrer por mim, to shed his blood for me. para compartilhar o sangue comigo. So I invite you now, Então eu te Jesus, convido agora, Jesus. come into my life. Venha sobre a minha vida. Be my Lord. Seja o meu Senhor. Be my Savior. Seja o meu Salvador. Be my friend. Seja o meu amigo. Fill me with your Holy Me Spirit. encha com teu Espírito Santo. Help me to live my life Me ajude a viver a minha vida, serving you. servindo ao Senhor. Amen. Amém. Come on, give Jesus a Vamos lá, hand. dê um aplauso a Jesus. Pastor Reneo, Pastor Reneu, come with the guitar, please. vem cá, vem no violão aqui, Pastor Reneu. I have a question for you Eu tonight. tenho uma pergunta para vocês nessa noite. I am so proud of you. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Heaven's rejoicing O tonight. céu está em festa nesta noite. He's rejoicing. God Ele is está em festa. rejoicing. Deus está em festa por você. I have a question for you Eu tenho tonight. uma pergunta para você nesta noite. Listen carefully. Escute atenciosamente. We're going to have the musicians play one or two A songs. gente vai ter os músicos aqui tocando uma ou duas músicas. And then we're going to begin to pray for healing E a tonight. gente irá começar a orar por cura. In the crowd tonight. Na multidão aqui nesta noite. Tonight, if you gave your life to Jesus Se nesta noite você entregou a sua vida a Jesus for the very first pela time, primeira vez, for the first time, se foi a primeira vez que você fez a you sua oração, prayed this prayer, se foi a primeira vez que você orou essa oração, I want you to wave at me tonight. eu quero que você levante a sua mão. If you gave your life to Se Jesus você tonight, entregou a sua vida para Jesus, there's a hand, there's a ali hand. tem uma mão, ali tem outra. Keep your hand up. Continue com a sua mão levantada, se We foi a have primeira vez que volunteers. você fez isso. Raise your hand and keep your hand up. Levante a sua mão, mantenha ela em pé, se foi a primeira vez We que você have fez essa oração. volunteers. They have a gift for Os you. voluntários vão te dar um presente. Now, secondly, Agora, segundo, listen carefully. me escutem atenciosamente. Tonight, Nesta noite, if you had walked away from God, se você havia se distanciado de Deus, and tonight you came back to e God, nesta noite você se reconciliou com Ele, you've been reconnected with se God. você se reconectou com Deus, Raise your hand and wave at me. levante a sua mão. Keep your hand up. Mantenha a sua mão levantada. hands. Ali tem uma pessoa. Volunteers go. Voluntários, Keep your hand up continue com a sua mão until the levantada. volunteers Até get que to os you. voluntários cheguem em você. We have a gift for you. A gente tem um presente para você. Here we go.
agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. O seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! The presence of God is in this A place. presença de Deus está neste lugar. He's here tonight. Nesta noite, He wants to touch you. Ele quer te tocar. He wants to heal you. Ele quer te curar. Who in the crowd tonight does not need a miracle? Quem aqui nesta multidão, nesta plateia, não necessita de um milagre? If you don't need a miracle, wave at me Se tonight. você não precisa de um milagre, balança a mão pra mim. Very few hands. Muitas poucas Everybody mãos. needs a miracle. Todo mundo precisa de um milagre. Does God still do miracles today? Deus, será que Ele continua fazendo milagre nos dias de hoje? Yes. Sim, He's the same. Ele é o mesmo. Yesterday, today, and forever. Ontem, hoje, para sempre.
If he did it in Bible days, Se ele fez nos dias da Bíblia, he'll do it here tonight. ele irá fazer aqui nesta noite. But it's not my prayer. Mas não é a minha oração. It's not my faith. Não é a minha fé. It's your faith. É a sua fé. Who is God? Quem é Deus? He's a loving Father. Ele é um pai que te ama. I have 6 children. Eu tenho 6 filhos. I love them all. Eu amo todos os meus filhos. I would never put COVID on my Eu son nunca colocaria o Covid nos meus to filhos teach him a lesson. para ensinar uma lição a I would eles. never break my daughter's Eu arm nunca quebraria o braço da minha to filha teach her a lesson. apenas para ensinar uma lição para I think ela. I'm a pretty good dad. Eu acho que eu sou um bom pai. How much more Quanto mais do we have a loving o Heavenly nosso Father? Pai que nos ama, How much more? quanto And mais He wants to heal you Ele quer tonight. te curar nesta noite. Tonight, Nesta I'm going to noite, share a couple Bible eu vou truths with compartilhar you algumas verdades bíblicas com vocês. because you have to choose what you Porque believe vocês precisam acreditar no que vocês irão crer. about a loving God. Sobre um Deus que ama, In the Gospel of Luke, no Evangelho de Lucas, chapter 13, capítulo 13, there's a story tem uma história about Jesus sobre Jesus and about a woman. e sobre uma mulher. Jesus comes into a church. Jesus ele foi até uma igreja. He comes into the Jewish Ele synagogue, entrou dentro da sinagoga, da igreja dos judeus, the religious church of his day, a igreja religiosa daqueles the dias, one that Jesus grew up in, aquela igreja na qual Jesus foi cresceu nela, the Jewish culture, the Jewish na cultura religion. judia. Jesus comes in Jesus entrou lá on the Sabbath day no dia do Shabat and he notices something. e ele percebeu algo. There's a woman in the crowd in the Tinha uma church mulher lá na igreja and she has a spirit of e infirmity ela tinha um espírito de for enfermidade 18 por years. 18 anos. She's bent over Ela era encurvada and she cannot stand up. e ela não podia se levantar. And Jesus E recognizes Jesus reconheceu this woman aquela for mulher 18 years. por 18 She's anos. walked like this. Ela andou desta maneira. There are people in the crowd Tem tonight. pessoas aqui na plateia You have an infirmity. que vocês têm uma enfermidade. You're in bondage. Vocês têm um problema. There's tumors in your Há body. tumores no seu corpo. Problems with your kidneys. Problemas nos seus rins. Heart disease. Problemas no coração. You struggle in your mind with Você está com anxiety. problemas na mente de ansiedade, Depression. depressão, Fear. medo, Nightmares. pesadelos. All of these things. Todas essas coisas. And Jesus is here E tonight. Jesus está aqui nesta noite. Just like he was in that church Assim como ele estava naquela igreja 2,000 years há 2000 ago. anos atrás. Jesus saw the woman. Jesus viu a mulher. I see you tonight. E eu vejo vocês nessa noite. Jesus sees you tonight. Jesus vê vocês nessa He noite. knows that you're here. Ele sabe que vocês He estão knows aqui. why you've come. Ele sabe o motivo de vocês terem He vindo knows the aqui. miracle that you need. Ele sabe do milagre que vocês necessitam. I don't know. Eu não He sei, knows. mas ele And sabe. this is what happened in E é them. isso que acontece. Jesus called out to the woman. Jesus ele foi até a mulher He said, "Woman, I loose you from your e infirmity. ele falou: mulher, eu repreendo essa enfermidade. Spirit of infirmity out." Espírito de enfermidade fora. And he laid his hands E on ele pôs her. as mãos sobre ela. And it says E immediately fala que imediatamente she stood up straight. ela se enjeitou, ela se And she endireitou. wasn't bent over E ela não anymore. era mais encurvada. But listen, Mas me escutem, this is what happened. é isto que acontece. The religious people, Os religiosos, the ones who said they love God, aqueles que dizem que amam a Deus, they got angry with eles Jesus ficaram bravos com Jesus. because Jesus healed them on the Porque Sabbath day. Jesus curou ela no dia do Shabat. And it was against their religion E era contra as regras da religião to deles. do work on the Sabbath Fazer um day. trabalho no dia do Shabat. Can you imagine? Vocês conseguem imaginar? Tonight, Nesta noite, Jesus is going to do some good works here Jesus irá tonight. fazer algumas coisas boas. He's going to heal broken bodies. Ele irá curar corpos que estão He wants machucados. to open blind Ele irá eyes. abrir olhos que são cegos. He wants cancers and tumors to Ele irá disappear. tirar cânceres e tumores. He wants the lame to get up and walk. Ele irá fazer com que aleijados levantem He e wants the andem. deaf and dumb to hear Ele and irá speak. fazer com que os surdos e mudos He falem. wants those with disintegrated discs in Ele their irá back. fazer com aqueles que têm desintegrações nas costas que He endireite. wants them to be healed Ele tonight. quer que você seja curado But you nesta have to noite. understand this Mas truth. você precisa entender esta verdade. Sickness and disease Doenças e enfermidades does not come from God. não vêm de Deus. It comes from the enemy, Vem do inimigo, Satan. Satanás.
The one who hates you. aquele que te odeia. He despises you. Ele odeia você, ele te Do you despreza. know why Satan hates E you? vocês sabem o porquê que Satanás despreza vocês? Because you look like your brother Jesus. Porque vocês são a imagem e semelhança do irmão de vocês, Jesus. You bear the image of God. Vocês são feitos imagens de You Deus. look like the God who created you. Vocês parecem com Deus que te criou. And Satan hates that. E Satanás odeia And he isso. wants to destroy your E ele life. quer destruir a sua He vida. wants to destroy your Ele marriage. quer destruir o seu He wants casamento. to destroy your Ele quer finances. destruir as suas finanças. He wants to drag you to hell. Ele quer te levar direto ao inferno. And he will use any trick that he E can to ele get irá you usar there. qualquer armadilha que ele pode. Can you imagine? Vocês podem imaginar. The religious leader in the church. Os líderes religiosos na igreja. He was angry at Eles Jesus estavam bravos com Jesus. because Jesus healed this woman. Porque Jesus havia curado aquela mulher. And then Jesus called them out. E Jesus chamou eles. He said, "You're a hypocrite. E ele falou: vocês são um bando de hipócritas. You're going to go home after church Vocês irão para casa depois da igreja. and you're going to find your cow or your donkey and you're going to lead them to water. E vocês irão ver as vacas e o milho de vocês. E vocês irão levar as vacas de vocês até a água. Should not this woman, Não deveria esta mulher, a daughter of a Abraham, filha de Abraão, should she not be não freed deveria ela ser livre from this demonic dessa force, força demoníaca, from this power of Satan? deste poder de Satanás? Should she not be free Não deveria today? ela ser livre hoje? Amen. Amém. Sickness and disease, Doenças e it enfermidades does not come from God. não vêm de Deus. He's a good father. Ele é um bom pai. He loves his children. Ele ama os filhos dele. Sickness and disease, Doenças e it comes enfermidades, from the father of elas vêm do lies, pai da mentira, Satan. Satanás. That's gospel fact number one. Este é o primeiro fato do evangelho que eu quero Sickness falar. and disease does not come from God. Doenças e enfermidades não vêm de Deus. God is E here. nesta noite Deus He's in está this aqui. field. Ele está neste lugar. Does he really want to heal me Será tonight? que ele realmente quer te curar? Brother Dave, Irmão Dave, why would God want to heal me? por que Deus iria querer me curar? He knows all the terrible things I've done. Ele sabe de todas as coisas ruins que eu já fiz. He's known all the terrible things I've said. Ele sabe de todas as coisas erradas que eu já He falei. knows the terrible places that I've been. Ele sabe dos lugares ruins que eu já fui. Why would God want to heal Por me? que Deus iria querer me curar? It's a good question. Essa é uma boa pergunta. There's another gospel truth. Outra verdade do Evangelho. In the book of Acts, No chapter livro de 10, Atos, no versículo 10, here's what it says. está aqui o que fala. That God anointed Jesus of Nazareth Deus ungiu Jesus de Nazaré with the Holy Spirit com o and power. Espírito Santo de poder. And he went about doing good, E ele está aqui para fazer o bem, healing all, curar a todos, 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 healing all, curar a healing all, todos, curar a who are oppressed of todos, the devil, aqueles que estão aprisionados pelo because diabo, God was with porque him. Deus está com você. Tonight, Nesta it's noite, no different. não é diferente. Jesus Christ, Jesus Cristo, my brother, meu irmão, your brother, seu irmão, he's here tonight. está aqui nesta He noite. wants to touch you. E ele quer te tocar. He wants to heal you. Ele quer te curar. There's one more story Tem mais uma história. in the Gospel of Mark, No chapter 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. There's a woman. Há uma mulher She has an issue of blood for 12 e ela years. tinha um problema de fluxo de sangue por 12 anos. She's been rejected by everybody. Ela era rejeitada por todas as pessoas. She spent all of her money on doctors. E ela gastava todo o dinheiro dela em doutores. And she was no better, she went worse. E ela nunca melhorava, apenas piorava. And she heard E ela escutou that Jesus was coming to que town. Jesus estava indo até a cidade Why dela. are you here tonight? O que vocês estão ouvindo nesta Because you heard noite? Dave Howard's Porque coming? vocês escutaram que Dave Howard estaria That's aqui? why you Se é came. por isso que vocês vieram You're nesta going to go noite, home disappointed. vocês vão voltar para casa But muito if you heard desapontados. that Jesus is coming, Mas se vocês escutaram que that Jesus Jesus estaria is going to be vindo, here tonight, Jesus estaria aqui nesta there's noite, nothing that's impossible não há for you. nada impossível para você nesta This noite. woman, Aquela mulher, for 12 por years, 12 anos, she had an issue of ela blood. teve um problema de sangue. And she said in her mind, E ela pensou na mente if dela, I can only get
close se to eu apenas Jesus. puder me aproximar de Jesus. There was a crowd all around Havia uma Jesus. multidão ao redor de Jesus. Nobody could get through the crowd. Ninguém conseguia atravessar aquela And this multidão. woman said in her E heart, aquela mulher falou no coração if dela: I can fight my way through se the eu apenas crowd, puder arrumar um caminho and if I nessa can get multidão, close to Jesus, se eu apenas puder chegar próximo a just to Jesus touch a e piece of his tocar na cloth, ponte das suas roupas, I know I will be healed. eu sei que eu serei curada. She had faith, Ela tinha and she fé. pushed through the crowd, E ela começou a afastar a and multidão. she came close to Ela chegou Jesus, próxima a and Jesus. she touched his clothes. E ela tocou as And vestes the de Bible Jesus. says immediately the E a blood Bíblia fala stopped. que imediatamente o sangue parou. And Jesus stopped in the crowd. E Jesus parou na multidão. He said, who touched E me? ele falou: quem me tocou? Who touched me? Quem que me tocou? And the disciples said, Lord, there's people touching you E everywhere. os discípulos falaram: Senhor, tem gente te tocando de todos os lugares. Jesus said, no. E Jesus falou: I não, felt power go eu out of senti me. virtude saindo de mim. Power. Poder, He felt it. ele sentiu. Tonight. Nesta noite, Power here. há poder The aqui. power of O God. poder de Jesus To heal every para sickness, curar cada enfermidade, every disease. cada doença. My question for you tonight is Mas a minha this. pergunta é esta: Are you willing to push through vocês estão prontos and have faith in your para heart? ter fé no coração, Get close to se Jesus aproximar mais de and let Jesus Him touch you e deixar com que Ele toque with His vocês healing power com o poder de tonight? cura dele? Jesus said these words to the woman. Jesus falou estas palavras à mulher: Your faith has made you well. a sua fé te curou. Go in peace tonight. Vá em paz nesta noite. Where is your faith tonight? Onde está a sua fé nesta noite? If it's in Dave Hauer, Se está no Dave we're Hauer, going to go home. você vai voltar para Very casa disappointed. muito desapontado. But tonight, Mas nesta If noite, your faith is in se a Jesus sua Christ, fé está em Jesus who went Cristo, about doing good, que quer fazer o bem para os seus Healing filhos, all. curar a todos, Healing all. curar a Healing all. todos, curar a there's nothing todos. that's impossible for you Não há tonight. nada impossível para você nesta noite. I was in Brazil a couple years ago. Eu estava no Brasil há alguns anos 3 atrás. nights of Miracle 3 Crusade. noites de cruzada. There was a man right in front, Tinha um homem bem na frente, sitting in a wheelchair. sentado numa cadeira de rodas. First night, Primeira we noite, prayed for healing. a gente orou por The cura. volunteers tried to help Os him up. voluntários tentaram levantar They ele, tried to get him to walk. tentaram fazer com que ele He andasse, didn't get healed. mas ele não havia He sido sat back down curado. in his chair. Eles sentaram ele de novo na Second cadeira. night, Segunda noite, he's right in front. ele estava de novo na They're frente. praying over him. Oraram por ele. He's hearing the word of Ele estava God. escutando a palavra The de Deus. volunteers trying to help Os him up. voluntários tentaram ajudar ele. No help, no help, Nada no aconteceu. healing. Nenhuma cura. Third night, Terceira he's noite, sitting right in ele front. estava sentado exatamente na Pray minha for frente. healing. Oramos por cura He doesn't get healed. e ele não havia sido The crowd curado. is going home. Todo mundo estava indo para casa. He's wheeling himself to the side Ele of the estava stage. empurrando a cadeira dele para o lado do He's palco. right over on the side of the Ele stage. estava vindo até o lado do palco. Everybody's going home. Todo mundo já estava indo embora. God spoke to me. E Deus falou comigo. He said, go down and talk to the Ele falou: man. vai lá e fale com aquele homem. I said, Papa, E eu falei: vovô, do you want to get healed tonight? o senhor quer ser curado nesta noite? Yes. Ele falou: sim. I've come for 3 Eu nights. vim nas 3 noites. I said, Papa, E eu falei: vovô, get up and dance with me. levanta e dança comigo. He looked at me like I was crazy. Ele olhou pra mim como se eu fosse um maluco. There was nobody else around. Não tinha mais ninguém ao The nosso crowd was redor. gone. A multidão já tinha He's ido sitting in embora. his wheelchair. Ele estava sentado na sua I cadeira said, de "Papa, rodas. E eu falei: vovô, Get up and dance with levanta e me. dança comigo. You heard the gospel Você truth. escutou o evangelho. You saw the people come and O senhor testify. viu as pessoas vindo testificar. God wants to heal you tonight. Deus, ele quer te curar nesta noite. He put his hands on the side. Ele colocou a mão nos lados da cadeira He began to stand to his e ele feet. começou a levantar. There were no volunteers Não around tinha nenhum anymore. voluntário nas laterais para And he ajudar. looked at me. E ele olhou pra mim. And he looked at his E feet. ele olhou para os pés I dele. said, Papa, E eu falei: come vovô, and dance with me. levanta e dança comigo. Now he was standing. Agora ele estava em pé. And he looked at me. E ele olhou pra mim. Looked at his feet. Olhou para os pés dele. He started to move. E ele começou a se Just a mover. little bit. Um pouquinho. And then he looked at me Então ele again. olhou pra mim I de said, novo. Papa, come out and E eu falei: vovô, dance. vem dançar. And he began to move his E feet ele some começou a more. mover os pés And dele. he's looking at E me. ele olhou pra mim. And now he's moving. E agora ele And estava he's se dancing with movendo. Jesus. E ele estava dançando com And he wasn't Jesus. crippled Ele anymore. não era mais aleijado. Can you shout Podem hallelujah? dizer aleluia.
Our God is a good God. Nosso Deus é um Deus bom. He wants to heal you Ele quer tonight. te curar nesta It's noite. not my faith. Não é a minha It's fé, your faith. é a sua I fé. told you I'm going to challenge Eu you disse que eu tonight. iria desafiar vocês nesta What do you noite. believe about O que God? vocês acreditam sobre What Deus? do you believe about O yourself? que vocês acreditam sobre si Are you mesmos? truly a child of the Vocês King? realmente são filhos de Deus? Does the King love you? Será que o rei Does realmente he ama want the vocês? best for you? Será que ele quer o melhor para I vocês? was in Nicaragua Eu estava em Nicarágua, many years ago. muitos anos atrás. There was a man who came. They carried him on the side of the stage. Tinha um homem que o povo trouxe ele carregado até a lateral do palco. 30 years earlier, he had broken his Há back. 30 anos atrás ele havia quebrado as costas dele. He fell into a pit and broke his back. Ele caiu de uma estrutura e tinha quebrado as They costas. carried him to the E crusade. eles carregaram aquele homem até a cruzada. Do you know the miracle that he wanted? Sabe o milagre que ele queria? He wanted someone to give him a wheelchair, Ele queria que alguém desse a ele uma cadeira de rodas. so he wouldn't have to have anybody carry him around Então não anymore. teria mais ninguém que precisasse carregar ele. We prayed for miracles. A gente orou por People milagres. came up to testify. As pessoas vieram testemunhar. We were done. A gente havia We were acabado. going home. A gente estava voltando para We were heading casa. to the A hotel, gente estava voltando pro and the hotel. man was sitting watching, E o homem estava sentado assistindo. and he got angry, E ele ficou com raiva. and he began to curse E God, ele começou a amaldiçoar a and he Deus. threw himself on the ground, E ele se jogou no chão. and he was cursing God. E ele estava amaldiçoando There a was someone. Deus. There was a security man that was watching the whole E thing. alguém estava vendo aquela cena toda. While he was on the ground cursing Por que God, que ele estava no chão amaldiçoando a Deus? God came and healed him. Jesus veio e curou He ele. got up and began to jump Ele up se and down and levantou e worship começou a God. pular e adorar a He Deus. wasn't crippled Ele não anymore. era mais aleijado. God is a God of love. Deus, ele é um Deus de amor. He wants to touch you Ele tonight. quer te tocar nesta I could noite. tell you stories all night Eu posso long. contar a vocês histórias durante a noite I inteira. was in Africa one Eu time. estava na África uma There was vez. a woman in the E crowd. tinha uma mulher na multidão. She was 63 years old. Ela tinha 63 anos de idade. And when she was 3 years E old, quando ela tinha 3 anos, a chicken came and pecked her in one of her uma eyes. galinha veio e bicou o olho dela. She was blind in one eye for 60 years. E ela era cega de um olho por 60 For anos. 60 years, she could not see out of this Por eye. 60 anos ela não podia enxergar de And um we prayed olho. a mass prayer like E a we're going to gente do orou uma tonight. grande oração por cura, como iremos fazer aqui nesta noite. And God gave her a new eye. E Deus deu a ela um olho novo. Come on, shout hallelujah Digam tonight. aleluia! Tumors, cancers falling off. Tumores e câncer desaparecendo. I was in a school in Eu estava Brazil numa escola no just Brasil. last year. Ano passado, The director of the school, o diretor we da were escola, ministering to the a gente teachers. estava ministrando aos There were professores. teachers getting healed. Havia professores sendo And the curados. director saw E o this. diretor havia visto aquilo. And he said, come with me. E ele falou, venha My comigo. wife is on the other A side minha of the esposa school. está do outro lado da escola. She has a tumor in her Ela left tem um breast. tumor no peito direito, esquerdo dela. And I said, Papa, E eu falei, take diretor, your hand, put it on your wife's pegue a sua breast. mão e ponha no peito dela. And we prayed in Jesus' E a name. gente orou em nome de Jesus. It's gone. E o It's tumor gone. tinha It's desaparecido. gone. I can't find it O tumor ela anymore. não conseguia achar. God is here tonight. Jesus está aqui nesta And he wants noite. to touch you. E ele quer te tocar. Tonight, where is your faith? Nesta noite, onde está a sua fé? Don't let your faith rest in me. Não deixe a sua fé sobre We mim. have volunteers in the crowd tonight. A gente tem voluntários aqui na They plateia. have been with us for the last 3 Eles nights. têm estado com a gente nas últimas 3 noites. My friend Ted O Trandall, meu amigo Ted Trendle, evangelist Ted o Trandall, evangelista Ted he Trendle, taught the first night ele ensinou na primeira how noite to minister healing. como ministrar cura. And these volunteers, E esses voluntários, they're going to come and pray for you tonight eles irão too. orar por vocês. It's not their prayer. Não é a oração It's deles, their faith in Jesus é a fé em Christ. Jesus Cristo, Join together with your faith. juntando com a sua fé em Jesus. Tonight, Nesta the noite, Spirit of God is in this o place. Espírito de Deus está neste lugar. Volunteers, Voluntários, look at me. olhem para mim. I want you to get ready. Quero que vocês se I want your preparem. faith to rise up. Quero que a fé de I want vocês you to look comece a at your hands. crescer. Look at your hands. Quero que vocês olhem Come para on, suas look at mãos. your hands. Olhem para suas mãos, olhem. Volunteers, Voluntários, people in the crowd. pessoas que estão aí na Look at multidão, your hands. olhem para suas mãos. These are the hands of Jesus. Estas são as mãos de Jesus. Say these words. Falem comigo. My hands Minhas mãos are the hands of Jesus. são as mãos de Jesus. Everything I touch tonight, Tudo que eu tocar nesta noite,
The power of God will be o released. poder de Deus será liberado. Amen. Amém. All right, we're getting ready to pray. Aleluia. Vamos nos preparar para orar. Volunteers, get ready. Voluntários, se preparem. Tonight, Nesta noite, please stand to your feet. por favor, todo mundo se levanta. If you can stand, Se stand up você tonight. pode se levantar, se levante. If you need a miracle tonight, Se você precisa de um milagre, de uma cura nesta noite, those of you that are sitting in the vocês chairs, que estão aí nas cadeiras, you may want to come forward vocês venham aqui na frente. Se vocês precisam de um milagre, venham até aqui na frente. because it's difficult for the volunteers Porque é to get difícil amongst os the voluntários chairs. chegarem até aí. Crowd, come on forward. Então eu quero que todo mundo que Come on, tá aí come atrás forward. venha pra Come cá. on, come forward. Todo mundo vem até All aqui of na you, come, frente. come. Venham pra cá. Todo mundo. Quem está aí atrás, vem pra cá. Come, Quero todo mundo aqui na frente. come on. Vocês que estão aí no fundo, venham pra cá. Come on, come on, come. Venham pra cá, venham. Right up to the red people. Venha. If you need a miracle Se tonight, você precisa do seu milagre nesta noite, the Spirit of God is in this o place. Espírito de Deus está neste lugar. He wants to touch you tonight. E Ele quer te tocar nesta noite. Volunteers, Voluntários, I want you ready. eu quero vocês prontos. Where you need healing tonight, Do que vocês necessitam de cura nesta noite? I want you to take your hand. Quero que você levante a sua mão. And if you can, place your hand where you need E healing. se você pode, coloque a sua mão aonde você necessita de uma cura. If you have a tumor, place it on the Se tumor. você tem um tumor, coloque a mão no tumor. If you have a problem in your whole body, put your hand on your Se head. você tem um problema em todo o seu corpo, coloque a mão na cabeça. If it's on your legs, put your leg, Se é nas hand on suas your pernas, legs. põe a mão na perna. Jesus is here tonight. Jesus está aqui nesta noite. Miracles are going to happen tonight. Milagres irão acontecer nesta noite. Here's what we're going to do. Está aqui o que nós iremos fazer. We're going to pray a prayer for healing. A gente irá fazer uma oração por The cura. volunteers are going to come through. Os voluntários irão até você. They're going to lay hands on Eles you. irão impor as mãos sobre você. They're going to release the healing power of Eles irão Jesus. liberar o poder de cura de Jesus. And then I'm going to ask you to do something. Então eu vou te pedir para fazer algo. When you get your miracle, Quando você receber a sua cura, I'm going to ask you to come to this side of the eu quero que platform. você venha até este lado do palco. Ted, raise your hand. Ted, levanta a mão. And I'm going to ask you to come up on the Se stage você receber a cura, eu quero que você venha aqui, suba no palco and testify and tell us e testemunhe what God has done for you o que tonight. Deus fez com você nesta noite. Close your eyes. Feche seus olhos. I want you to picture something tonight. Eu quero que vocês imaginem algo nesta noite. You're standing in heaven Vocês estão no céu, at this very moment. neste momento. Close your eyes. Feche seus olhos. You're standing in front of a loving Heavenly Vocês Father, estão na frente de um Pai Celestial que te ama. and He's smiling at you. E Ele está sorrindo para vocês. He says, "Oh, my son, my E daughter, Ele fala para vocês: ô meu filho e minha filha, I've waited for this night. eu estive esperando por esta noite. I'm waiting to touch you. Eu estive esperando para te tocar. I see the infirmity in your body. Eu vejo a enfermidade que você carrega no seu I see corpo. the sickness in your body. Eu vejo a doença que você carrega no seu corpo. I sent my son Jesus Eu mandei meu filho to Jesus take the beating on his body para tomar as chicotadas, as batidas no corpo for your dele healing. pela sua cura. And then Jesus walks up to you E então Jesus anda até você and He looks into your eyes. e Ele olha nos seus olhos. My brother, my sister, Meus irmãos e irmãs, I love you. eu amo vocês. I want to heal you tonight. Eu quero curar vocês nessa noite. Will you open your hearts Vocês irão abrir o and let me coração touch you tonight? e serão tocados nessa noite. I want to touch you physically. Eu quero tocar vocês fisicamente. I want to touch you spiritually. Eu quero tocar vocês I want to touch espiritualmente. you Eu emotionally. quero tocar vocês I want to emocionalmente. heal you Eu quero tonight. curar vocês nessa noite. Jesus says, I see you. Jesus fala: eu vejo você. I'm here tonight. Eu estou aqui nesta noite. Open your hearts. Abra os seus corações. Have faith Tenham fé to touch my garment tonight. para tocar apenas as vestes de Jesus Volunteers nessa begin to noite. go and move now. Voluntários, podem ir. Father, we come in Jesus' Pai, a name. gente está aqui diante do nome And I de thank you that Jesus. your presence E is eu te here agradeço tonight. que a tua presença está aqui nesta That your noite. healing power is Que o here teu poder de tonight. cura está aqui nesta noite. Father, I release Pai, healing eu libero now cura agora all across this field. sobre este campo. I declare the power of the Lord is present to Eu declaro o heal. poder de Deus nesta noite. I command blind eyes to Eu open. comando que
que olhos cegos se abram. Now in Jesus' Agora, em name, nome de I Jesus, command deaf and dumb eu spirits comando que espíritos de cegueira e mudez, out. fora, Now in Jesus' em nome de name, Jesus. deaf ears open, Ouvidos surdos sejam abertos, tongues be loose. línguas sejam soltas. Now in Jesus' Agora, em name, nome de Jesus, cancers and tumors cânceres e tumores, out. fora. Now in Jesus' Agora, em name, nome de Jesus, I release the power of the blood of eu Jesus libero o Christ. poder do sangue de Jesus Cristo. Healing now in Jesus' Agora, em name. nome de Jesus, We need deliverance. Stand a up right gente now. precisa de carregadores aqui. Take her into the tent. Levem ela para a tenda. Father, we come in Jesus' Pai, a gente name. vem em nome de I Jesus. speak to pain Eu falo com toda in dor. backs, Dor fora. arms, Dor nas costas, in nos legs. braços, nas pernas. pain out. Dor fora. Now, Em nome de in Jesus. Jesus' Em name, nome de Jesus. I break every curse. Eu quebro toda maldição. Spirit of Todo infirmity, espírito de enfermidade. let these people go Deixe essas pessoas livres. by the power of the blood of Pelo Jesus poder do Christ. sangue de Jesus. I command those that have crippled Eu legs comando aqueles que têm as pernas com problema. be healed Sejam curados. now in Jesus' Agora em name. nome de Jesus. Those that are suffering with migraine Aqueles que headaches, têm sofrido com problemas cerebrais. pain out. Toda dor I fora. break the curse Eu quebro toda maldição. now in Jesus' name. Agora em nome de I Jesus. release Eu healing libero cura all across this field. sobre este campo. The power of the Lord is O present to poder de heal Deus está aqui para curar. those that are suffering from mental Aqueles disorders. que têm sofrido com problemas mentais. I release freedom Eu libero agora liberdade. Healing now. Cura agora em in nome the de name of Jesus. Jesus Em nome Christ. de Jesus Those Cristo. that have thyroid problems Aqueles que têm problemas na be coluna. healed. Seja curado. Those that have kidney Quem tem problems problema nos rins. healed Cura. in Jesus' Em nome name. de Jesus. Those with heart disease, Aquele com problema de coração. diabetes, Diabetes. I curse it Eu amaldiçoo. now in Jesus' Agora name. em nome de Jesus. All the effects Todos os efeitos of every spirit of de todo infirmity espírito de enfermidade. out. Fora Now agora. in Jesus' Em nome name, de Jesus. I release Eu healing libero cura all across this field. sobre esta The plateia. power of the Lord O poder do is Senhor present to heal. está presente aqui. Cry out to God for your Clame a miracle. Deus pelo seu Come on, milagre. raise your voices Vamos towards lá, heaven tonight. comece a levantar sua voz e pedir Cry pelo seu out to God milagre. for your healing Clame a tonight. Deus pelo seu milagre. Cry out in faith to God Clame em fé tonight. pelo seu milagre. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that your healing power is here. que o teu poder de cura está aqui. Jesus, I thank you that your Holy Spirit is Senhor, eu here. te agradeço porque o teu Espírito Santo Holy está Spirit, aqui. move. Espírito Santo, se mova. In Jesus' Em name, nome de Jesus. say healing Cura now. agora. In Jesus' Em name. nome de In Jesus. Jesus' Em name. nome de Jesus. Jesus' name. All right, look at me. Olhem para mim agora. Todo mundo, olha para mim. The Spirit of God is here tonight. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Who felt the power of God in their life Quem aqui tonight? sentiu o poder de Deus na sua Who vida e foi received curado? healing tonight? Quem que recebeu uma cura aqui? Okay, put your hands down. Tá, agora todo mundo abaixa a mão. If you got a miracle Se tonight, você recebeu um milagre if nesta you got healed noite, tonight, se você recebeu a sua cura, raise your hand and hold it high. levanta a sua mão. Só quem foi curado. You got a miracle? Você recebeu a cura? Come on, Vem cá. brother. Come, Vem come, cá, vem come. cá. You got healed tonight? Quem foi curado? Vem Got cá. healed? Vem Come, cá. Vem come on, cá. tell it tonight. You got healed? Eu quero que quem foi curado venha Who até else aqui. got a miracle Quem mais tonight? recebeu a cura? If you got a miracle Se tonight, você recebeu um milagre, if God touched you se tonight, Deus te tocou, raise your hand. levante a sua mão. The Spirit of God is here O tonight. Espírito de Deus está aqui. We're going to play a song A gente vai tocar uma música. while the people are coming to testify. Enquanto as pessoas vêm aqui à lateral para testemunhar se Now você foi curado. listen carefully. Me escutem. If God touched you tonight, Se Deus te tocou nesta if noite, you're a little bit better se você está um pouco or melhor, completely healed, ou se você está completamente curado, I need you to come and testify. eu preciso que você venha até aqui testemunhar. Why is that important? Por que isso é importante? Because the people need to hear Porque as pessoas precisam so that escutar faith can be built up. para que a fé delas também aumente. Play us a song. Toque a música.
guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Are you happy tonight? I need a microphone. Where are you at? Are you happy Som. tonight? Vocês estão felizes nessa noite? Are you happy tonight? Vocês estão felizes? Yeah. All right, let's listen to what God has Vamos done escutar o que tonight. Deus tem feito nesta noite. Come on, right up here. Vem cá. Mama, what's your name? Como é seu nome? Joelma, Joelma, what happened tonight? Joelma, o que aconteceu nesta noite? na verdade não foi nessa noite não, foi no primeiro dia lá na quadra, né? E eu disse, hoje eu venho para me contar o testemunho, né? E confirmar mais ainda, porque eu vim até descalço, né? Eu tirei minha chinela ali e fiquei descalço mesmo para comprovar mesmo que eu estou curada. Porque eu estava de um jeito, irmão, que para mim levantar de manhã eu não conseguia, era castigando, não firmava mais meus pés reto assim no chão, tinha que ser assim do lado. Assim eu não conseguiria, jamais, não tinha nem como eu fazer isso. How long did you have that? Por quanto tempo a senhora teve isso? Tá com muito tempo. Quantos anos, mais ou menos? Uns 10, né? Por aí. 10 years. Nem de moto eu estava mais conseguindo andar, porque a gente tem que ter o apoio, né? Fica assim, eu não conseguiria. E hoje eu não sinto mais. E eu percebi que Deus tinha me curado no dia lá mesmo. Eu já estava sentindo dor, não conseguia nem ficar em pé naquele momento que manda, senta, levanta. Eu não conseguiria ficar daquele jeito. E eu fiquei em pé e eu disse, Vala, eu não estou sentindo dor. So you got healed at the Então a conference. senhora foi curada lá na conferência. Ah, So what happened that night at the conference? What happened in your O body? que a senhora sentiu no seu corpo? O que aconteceu? a irmã orou em mim, eu senti, né? Quando ela tocou, eu senti a sensação, aquela queimação assim, mas aquela dor. coisa curando. So did you hear this tonight? Então vocês escutaram isso? At the conference, Na when conferência, evangelist Ted Trandall, quando Ted Trandall he was estava teaching about pregando, healing. ele estava ensinando sobre cura. There was a woman in the crowd Tinha essa mulher na that came plateia, and prayed for her. oraram por ela And she felt the power of e ela God touch sentiu o her. poder de Deus. Who healed you? Quem te curou? Jesus, Diz. Are you happy? Tá feliz? muito. Alá. Can you shout Podem dizer hallelujah? aleluia! Thank you, sister. Muito obrigado. Pode sair por ali. Come on up here. Vem cá. Mama, what's your name? Como é seu nome? Tacília, What happened O tonight? que aconteceu? estava com dor de cabeça. Desde a tarde, uma dor de cabeça muito forte.
Aí eu, mesmo assim, eu resolvi vir para a conferência. Porque eu creio que Jesus ia me curar nessa conferência da cura. E curou. E curou. No momento da oração, que o ministro colocou a mão na minha cabeça, eu senti a cura. Glória a Deus. Pois A boy touched your head Tocaram sua cabeça foi. and the pain went e away? a dor saiu. Sai. Who healed you tonight? Quem te curou? Jesus. Can you Glória shout a Deus. Podemos dizer aleluia. Where's my man? Where's the man? Cadê o homem que tinha o Dad, we tumor? gotta get the man back up here. He had a tumor. Cadê o homem que estava com o tumor? Mama, what's your name? Como é seu nome? Anitta Romão. And what happened E o tonight? que aconteceu com a senhora? Faz muitos anos que eu sinto muita dor no corpo todo, sabe? Sinto uma dor muito forte nos peitos para as costas. E agora de noite estava demais a dor. Aí foi um irmão, botou a mão assim na minha cabeça e orou. E aquela queimação que eu estava sentindo das costas para os peitos, graças a Deus, foi embora. Jesus me curou, porque eu creio no poder de Deus. E Ele me curou e me libertou dessa enfermidade. Amém. Em nome de Jesus. Can you bend over? Vem cá, fica aqui do meu lado. Who healed you tonight? Quem te curou? Jesus! Come on, can you shout hallelujah? Aleluia! Thank you, my Muito sister. obrigado, minha irmã. Come here, brother. What's your Vem cá. name? Como é seu nome? Francisco, And what happened E tonight? o que aconteceu com o senhor? era um tumor desse tamanho assim, ó, Mostra aqui o tumor lá, assim, ó, o tamanho. Mostra aí o tamanho assim. desse tamanho assim. Eu fui no médico, eles cortaram, mas ainda tá dando secreção ainda. Aqui, ó, fala aqui. Tá dando secreção ainda. Não curou direito não, tá, ainda tá sangrando ainda. E quando oraram pelo senhor, o senhor sentiu desaparecer o tumor? Tomou. Cadê? O senhor procurou e ele não tá mais aí? Tá não, Tá não? tá não. Sumiu? Sumiu. Sumiu de vez o tumor. Meu Deus. Quem te curou? Jesus. Aleluia! So tell the story in English. So he had a tumor for 4 months that was in this side. And when they prayed for him, he felt like was over and he don't feel anymore the tumor. Come on. Praise God. Hallelujah. Glória a Deus, aleluia! Come on, mama. Vem cá. What's your name and what happened tonight? Como é seu nome? O que aconteceu com a senhora? Meu nome é Geralda. What happened tonight? E o que aconteceu? Tá com as 3 semanas que começou a dor na minha perna. E eu não conseguia nem dobrar minha perna, porque doía e queimava, né? E eu fui esses 2 dias lá na quadra lá, né? E eu fui crendo, né? Falei, Jesus, eu vou, mas eu quero que Jesus me cura, né? Já que Deus mandou esses homens de Deus de longe, né? Para fazer esse trabalho de libertação, que Deus me liberte, né? Sim. E aí eu estava ali, né? Eu vim, hoje eu falei, hoje eu creio que eu vou receber o meu milagre em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é poderoso, né? E a pregação foi sobre cura e eu ali estava recebendo. E foi Aí curada. quando eu vim aqui, né? Que a irmã orou e eu temos na minha cabeça. So what can you do now that you E couldn't o que do a before? senhora agora consegue fazer que a senhora não fazia antes? Aí eu tava ali, né? Mexe aí a perna pra gente ver. Aí eu disse assim, ó, eu só vou subir ali. Se eu conseguir dobrar a minha perna, porque para calçar meu sapato, meu esposo que me Então ajuda. mostra aí pra gente. Cadê? Mostra a senhora dobrando aí, ó. Cadê? Dobra bem. Dá uma baixada assim, ó. Abaixa. Sem dor. Sem dor. Glória a Deus. Who heals you tonight? Yes. Come on, can you shout Podem dizer hallelujah? aleluia. Thank you, mama. Muito obrigado. Bless your heart. Come on. Deus te abençoe, viu? She's happy. Ela está muito The feliz. pain's gone. A dor toda saiu. Oh, thank you, Jesus. Come on. What's your name and what Como é happened seu nome? tonight? O que aconteceu? Meu nome é Terezinha e após eu ter passado pelo processo da chikungunya, tive uma sequela muito forte. Ficaram meus dedos todos inchados, minhas mãos, eu não conseguia fazer isso, ó. Há tempo que eu não conseguia, tá com 3 dias que eu não limpo minha casa, porque eu não aguentava fechar a mão direito. E para a glória do Senhor, eu estou conseguindo fechar. Eu não conseguia fazer isso com esse dedo. Para a glória do Senhor, So what happened tonight? glória a Deus. She was healed by chikungunya. Sim. Chikungunya. Chikungunya? Yeah. Foram sequelas. Sim. Sequelas. And you got healed tonight? E a senhora foi curada. Para a glória do Senhor. And this is how you know? Because you can move? Não She conseguia, ó. couldn't Isso aqui do eu não this. conseguia fazer isso, ó. Who healed you tonight? Quem te curou? Jesus. Come on, can you shout hallelujah? Podem dizer tonight? aleluia.
Ted, I think that's a new one. Chikungunya. Come on, can you praise God Vamos lá, podem tonight? dar um glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. We're going to do one more thing A tonight. gente vai fazer mais uma coisa ainda nesta noite. Não vai Now embora. that you're all standing, Agora que tá todo mundo em pé, podem ficar aqui. we want to pray for you to get set A free. gente irá orar para que você seja liberto.